Boa noite a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Na noite de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Antes de iniciarmos, eu convido a todos para fazermos uma prece, para entrarmos ainda mais em sintonia com Deus nosso Pai, com nosso Mestre Jesus e com os nossos amigos espirituais. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus nosso Pai em agradecimento. Agradecer por mais esse dia de vida que nos foi oferecido. Agradecer a Deus por tudo o que nos aconteceu no dia de hoje, tanto pelas coisas boas como pelas coisas não tão boas assim. Sabemos que tudo o que nos acontece são necessárias, são importantes e dão um impulso ao nosso desenvolvimento. E ainda rogamos ao nosso Mestre amigo Jesus que nos envolva com a tua paz, com a tua luz, nos auxiliando na compreensão do estudo desta noite. Graças a Deus. E agora, amparados pela equipe espiritual, pelo nosso Mestre amigo Jesus, vamos ao nosso estudo. Riqueza. Quem não quer a riqueza? Quem não busca a riqueza? Um tema que nunca sai de moda é este, né? A riqueza, a fortuna. Vem nos acompanhando por muitos e muitos tempos. Não é de agora, não. Há 2000 anos, Jesus já se referia a isso, né? A riqueza, quando ele nos disse, não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque as inquietações daquela época não eram diferentes das nossas, não. Por isso que a mensagem ainda é atual e serve para cada um de nós. Então vamos procurar compreender a mensagem que Jesus nos traz nesse capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só para um esclarecimento, né? Quando nós ouvimos assim, não se pode servir a Deus e a Mamon, podemos até pensar que Mamon significa algum Deus, alguma entidade. E isto acontece porque, ao longo da história, ao longo dos tempos, né, Mamon acabou por tornar-se a representação de uma entidade maligna, de uma entidade demoníaca. Mas, contudo, Mamon não era uma divindade, e sim é um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza. Mamon significa apenas isso, riqueza, e não um Deus da riqueza. O mais importante não é sabermos se Mamon significa um Deus da riqueza ou se Mamon significa apenas riqueza. O mais importante é compreendermos o que Jesus estava nos ensinando quando nos disse, em Lucas, no capítulo 15, versículo 13, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nesta ocasião, Jesus não faz críticas à riqueza e nem aos ricos. A riqueza em si é neutra, ela não é nem boa e nem má. O mal ou o bem vai estar no uso que nós fazemos da riqueza, e não na riqueza em si. Quando Jesus se referiu a Mamon, a riqueza, Jesus nos alertava em alguns pontos. Entre eles, quanto ao uso que fazemos da riqueza, se nós a temos. Quanto ao que nós fazemos, quais são as nossas atitudes para conseguir a riqueza. Jesus nos alertava também quanto ao excesso, quanto às nossas aflições por não termos isso ou não termos aquilo, pelas nossas inquietações em nossas buscas pelo material, para não gastarmos toda a nossa energia apenas na busca pelo material. Senão, nós vamos pensar que o que Jesus estava nos dizendo é que para sermos felizes, para entrarmos no reino dos céus, temos que ser pobres. E não é isto que Jesus se referia. Esse capítulo nos traz alguns esclarecimentos quanto à riqueza. Um deles
é nos mostrando que a concentração da riqueza é um fator importante, primordial para o progresso material da humanidade. E, consequentemente, depois do progresso material, vem o progresso espiritual. A riqueza vai dar um impulso no desenvolvimento da sociedade. Grandes descobertas são feitas através do investimento de riquezas, né? Como podemos ver atualmente, né? Na descoberta dessa vacina contra essa crise que estamos enfrentando, contra este vírus. Grandes fortunas são investidas, são necessárias essa concentração para dar um impulso a esse desenvolvimento. E outras coisas também, desenvolvimento na ciência, na tecnologia, são importantes a concentração da riqueza. Esses que eu falei são alguns exemplos. Temos muitos mais outros exemplos que nos mostrariam o quanto é importante a concentração da riqueza. Mesmo a gente compreendendo muito bem que a concentração da riqueza é importante, é necessária, que ela dá um impulso no desenvolvimento, a gente acaba se perguntando, né? Por que vemos tanta desigualdade? Uns com muitos e outros com tão pouco, né? Realmente, vemos muitas desigualdades, não somos iguais nas riquezas, mas também não somos iguais em inteligência, em aptidões nas artes, nas músicas. Também não somos iguais no modo que utilizamos para conseguir a riqueza, e nem no modo que nós agimos para conservar a riqueza. Somos bem diferentes, temos aptidões diferentes. Se nós, num dado momento, pegássemos toda a riqueza do planeta, juntássemos num único ponto e dividíssemos todos em partes iguais, para que cada um recebesse igualzinho, ficaríamos todos iguais, todos juntos. Quanto tempo isso iria durar? Muito pouco. As nossas aptidões são diferentes, então, em pouco tempo, uns gastariam todos, outros guardariam, outros emprestariam, investiriam, e logo essa riqueza estaria concentrada novamente. Isso vem devido às nossas aptidões, né, que temos. Para nós compreendermos essas diferenças, tanto na riqueza como em outras aptidões, não é só na riqueza não, temos que nos projetar além dessa vida. Temos que nos perguntar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E acima de tudo nos perguntarmos o que estamos fazendo aqui, neste planeta. Nós somos seres espirituais, fomos criados por Deus, tivemos um início, viemos do mundo espiritual e vamos retornar ao mundo espiritual, já que a nossa essência é espiritual. Somos seres espirituais, mas não fomos criados perfeitos, no sentido de completos. Não fomos criados completos. E nós vamos nos completando através das diversas encarnações que vamos tendo. Então, através da reencarnação, a gente se completa. A cada reencarnação, nós damos um passo a mais ao nosso desenvolvimento. E nós estamos aqui reencarnados neste planeta para adquirir conhecimentos, para adquirir novos valores, para desenvolver o material e o espiritual. Pode ser que muitas coisas que estamos fazendo agora já demos inícios em outras vidas, começamos lá atrás. E para esse desenvolvimento, para esse progresso, iremos passar por provas. E a riqueza e a pobreza estão incluídas nessas provas. Então a situação de pobreza ou a situação de riqueza não é eterna. Não é o espírito que é pobre ou rico. Ele está pobre ou rico nessa encarnação. E Jesus nos mostra esse desenvolvimento, né, que vamos ter que fazer através de uma parábola muito conhecida de todos nós, a parábola dos talentos. Eu vou resumir essa parábola, né, mas aqueles que quiserem, aqueles que tiverem algum tempo, ler toda essa parábola, ela é muito bacana e importante. Nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo
15, versículo de 14 a 30. A parábola começa assim, né? O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um terceiro, né? Partiu imediatamente. Para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, né? O Senhor da parábola é Deus e nós somos os seus servidores. Podemos então ter recebido muito ou pouco, né? Deus é bom, é misericordioso e Ele reparte com todos nós os seus talentos. Ele dá a cada um segundo as suas necessidades. Por isso que uns recebem mais, outros menos. Alguns Deus dá riqueza, a outros dá sabedoria, a outros dá dons espirituais. E tem aqueles que recebem tudo isso junto. Embora nós não tenhamos recebidos de forma igual, a distribuição que Deus fez não teve nenhum privilégio. Cada um de nós recebemos de acordo com a evolução que nos encontramos, ou de acordo com a necessidade que temos para esta encarnação. Podemos ter toda a certeza, toda a confiança que nós recebemos para esta encarnação o talento que nós necessitamos para a nossa vida. Continuando a parábola, né? O que recebeu 5 talentos negociou esses 5 e ganhou outros 5. O que recebera 2 negociou esses 2 e ganhou outros 2. E o que recebeu 1 enterrou lá e lá deixou. Passado algum tempo, o Senhor voltou e chamou seus servidores, né, que vieram prestar contas daqueles talentos que foram entregues a eles. Né. O que recebeu 5 chegou ao seu senhor e disse: peguei seus 5, investi, aqui estão seus outros 5. A mesma coisa que recebeu 2. Pegou aqueles falou ao seu senhor: né, eu peguei os seus 2, investi, consegui outros 2, aqui está tudo o que consegui. E depois veio o que recebeu apenas 1. E ele já vem diferente, né? Ele vem dizendo assim: sei que és homem severo. Como te temia, escondi o teu talento. Eis ele aqui, quer dizer, desenterrou e deu aquele único que tinha recebido, né? O senhor, o servo que enterrou o talento, né, já chega com desculpas. Vem com o pé atrás, né? Sei que és homem severo, que pune. Então, nós também acabamos agindo assim. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós já viemos com desculpa. A gente já vem falando, amaciando, né, para que os nossos erros possam ter uma justificativa plausível, né? Mas, voltando à parábola, né, olha a sentença que o Senhor deu. Aqueles que dobraram os seus talentos, o Senhor respondeu: bons servidores, confiarei a vocês muitas outras coisas. Para o servidor que enterrou o talento e nada fez, né, a resposta foi diferente. Foi assim: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei ao que tem mais. Com a sentença, né, aqueles que conseguiram dobrar os seus talentos receberam mais. E aquele que nada produziu foi tirado o único que tinha. De início, pode parecer estranho. Os que tinham mais foi dado, e para aquele que tinha apenas 1 e nada fez, foi retirado. Pode nos parecer estranho se olharmos apenas para esta vida. Agora, se nós olharmos para a nossa eternidade, para o espírito imortais que somos, para olharmos além desta vida, nós vamos perceber a justiça de Deus. Vamos perceber que as oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos oferece a cada existência, a cada encarnação. Se nesta encarnação que nós estamos passando, se com os talentos que nós recebemos, nós conseguimos desenvolver, vamos receber muito mais em outras. Mais nos será dado. É natural. Se eu desenvolvo um talento,
Numa outra ocasião, eu vou receber outro para desenvolver e assim por diante. Quanto mais nós desenvolvemos os talentos que Deus nos oferece, mais nós vamos recebendo. Agora, se nós pegarmos o único talento que nós recebemos e nós enterrarmos, não fizermos nada com ele, por que será que não será tirado, né? Podemos entender assim, né? Será que numa nova encarnação, numa nova vida, eu vou ter a mesma oportunidade de estar encarnado com as mesmas pessoas, no mesmo grupo familiar, com os mesmos amigos, desenvolver as mesmas coisas? Não é tão simples assim, né? Por isso que muitas vezes, se nós não desenvolvermos o talento que recebemos, será retirado de nós. Os talentos que Deus nos dá são as nossas virtudes, as aptidões que temos, são as ferramentas com as quais nós vamos trabalhar para o nosso próprio bem, mas também para o bem de todos, principalmente para o bem daquele nosso grupo familiar, para o bem daquele nosso grupo mais próximo, nossos amigos. E entre todos os talentos que já recebemos, ou ainda vamos receber, vai estar a riqueza ou a pobreza. São experiências, são provas necessárias para o progresso de todos nós. Então, nós podemos dizer assim, né? Ou nós somos ricos nessa encarnação, ou nós já fomos ricos numa outra encarnação, ou ainda seremos ricos em encarnações futuras. As provas, né, tanto a da riqueza como a da pobreza, serão necessárias e nós vamos ter que passar por elas. Mas, tanto a da riqueza como a da pobreza, muito nós podemos aprender. Às vezes nos perguntamos, não, com a prova da pobreza não podemos aprender nada. Podemos sim. Temos muito que aprender com a prova da pobreza. Um dos pontos, cuidar do pouco que se tem. Temos que aprender a cuidar daquele pouco. Temos que aprender a usar acertadamente os recursos que temos para o nosso sustento. Como, por exemplo, a gente vê a dona de casa, né, fazendo economia no supermercado, comprando apenas o necessário, sabendo o que comprar, para que o dinheiro dê para passar o mês todo. Usando acertadamente os recursos que tem. O que nós podemos fazer também diante da pobreza? Aumentar a nossa capacidade de produzir valores, nos instruindo, aprendendo uma profissão. Então a gente aprende isso com a pobreza. E uma outra coisa que a pobreza nos ensina, né, é viver com simplicidade, com moderação, nos adequando às nossas posses. É viver de acordo com as posses que eu tenho. E a riqueza? Será que nós podemos aprender com a riqueza? Às vezes nós pensamos assim, com a riqueza nós podemos aprender muitas coisas, mas não é bem assim. A riqueza, apesar de nos encantar os olhos, não é uma prova fácil de realizar. Não. A riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza. Olha as palavras de Jesus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é impossível, não, mas é mais fácil nós fracassarmos na prova da riqueza do que na prova da pobreza. Não é que a riqueza nos leva ao fracasso, não. Mas é que a riqueza acaba nos facilitando a fracassarmos em muitas coisas, né? Ela acaba excitando todas aquelas má paixões que temos. A riqueza acaba excitando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, a riqueza, apesar de nos encantar aos olhos, né, é uma prova muito mais difícil que a pobreza. Temos que estar muito atento, principalmente em nosso convívio familiar. Muito atento à nossa vaidade, atento ao nosso orgulho, atento àquelas nossas más paixões.
Não é a riqueza que vai nos tirar do caminho do bem, não. É o uso que fazemos dela. Quando Jesus nos fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus nos lembra que os bens materiais estão em função da vida, e não a vida em função dos bens materiais. O dinheiro é importante, é necessário sim, mas não é tudo. Sabemos, temos a certeza, principalmente nas sociedades que vivemos, né, que o dinheiro é importante, é necessário, mas não é a única coisa e talvez não seja a coisa mais importante para a nossa felicidade. Se somente o dinheiro fosse sinônimo de felicidade, todos os ricos seriam felizes. Não veríamos nenhum rico pobre, e não é o que vemos. O dinheiro nos facilita em nossos bens materiais, nos dando a oportunidade de dedicarmos nosso tempo a outras atividades, a outros desenvolvimentos. O dinheiro nos facilita, nos ajuda a desenvolvermos outros valores com menos esforços, mas não é sinônimo de felicidade, não. O dinheiro em si, sozinho, isolado, não nos traz felicidades. Jesus também nos lembra nesse capítulo, né, que por maior que seja a nossa riqueza, nada é verdadeiramente nosso. Todos os bens aqui na terra, todos os bens que nós possuímos, não pertencem a nós, pertencem a Deus. Podemos até acreditar que possuímos, que são nossos, mas na verdade nada é nosso. Deus não doou para nós. Deus nos emprestou. Nós somos apenas os administradores do que Deus nos emprestou. E quando nós emprestamos algo, nós não queremos destruir, não queremos quebrar, tomamos cuidado, preservamos para que ele fique intacto, para que ele fique melhor do que quando nós recebemos. Assim nós devemos também agir com aquilo que Deus nos emprestou, usar com sabedoria, com o coração, para podermos devolver melhor do que quando nós pegamos. Então Deus não doou para nós, nos emprestou. A mensagem de nosso Mestre Jesus para a nossa reflexão nesta noite é que a nossa felicidade não vai estar nem na riqueza e nem na pobreza. Não vamos encontrar a nossa felicidade na riqueza e nem na pobreza. Não é lá que temos que procurar a felicidade, porque não importa se somos pobres ou ricos. O que vai importar para a nossa felicidade é como convivemos com cada uma dessas situações, tanto a da riqueza como a da pobreza. Esta é a mensagem do nosso Mestre Jesus para a noite de hoje. O que vai importar para a nossa felicidade não é se somos ricos ou se somos pobres, é como convivemos com a pobreza ou com a riqueza. Vamos aproveitar esses momentos que continuamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos em Deus, nosso Pai Criador, em nosso Mestre amigo Jesus, e vamos fazer as nossas vibrações. Eu convido a todos juntos, num só pensamento, num só desejo de ajudar, a vibrarmos juntos por todos aqueles que sofrem, por aqueles que encontram alguma dificuldade, seja essa dificuldade moral ou espiritual, por aquele que se sente desamparado, por aquele que se encontra angustiado. Vibremos para que todos eles encontrem nosso Mestre amigo Jesus a paz e a esperança. Vibremos também por aqueles que se encontram doentes em hospitais ou mesmo em seus lares. Que eles da mesma forma possam encontrar em Jesus a esperança e a paz de que tanto necessitam.
Vamos também vibrar pelos nossos lares. Vamos pensar em Jesus. Imaginar o nosso mestre e amigo Jesus entrando em nossa residência, iluminando todos os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco, iluminando com a luz de paz, de amor, de esperança. E vamos nos imaginar ali ao lado de cada um desses familiares, dando um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. Vamos nesse momento também nos lembrarmos daquele parente que está mais distante, que por um motivo ou outro não nos encontramos. Lembremos de todos eles, ou mesmo aqueles que já não convivem mais conosco, que já partiram para a pátria espiritual. Vamos nos imaginar ao lado de cada um deles, dando o mesmo abraço, com a mesma ternura que daríamos se ele estivesse ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração aquela pessoa a quem mais desejamos ajudar, ou aquela pessoa que sabemos que está enfrentando uma situação muito difícil. Vamos pensar nesta pessoa e vamos levar até o nosso mestre amigo Jesus e vamos entregar em seus braços, que sabemos que nesse momento ele está acolhendo, ele está amparando. E mestre e amigo, nós não vamos pedir nada por ela nesse momento, pois sabemos que ela está recebendo de ti tudo o que ela necessita, tudo o que ela precisa para este momento. Rogamos ainda ao nosso mestre amigo Jesus por nós mesmos, para que ele nos auxilie e nos ampare a sermos melhores a cada dia. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.